Ministério da Saúde incorpora na lista do SUS medicamentos para osteoporose. Indústrias empregavam mais de 7 milhões de pessoas em 2020, segundo o IBGE. A ANS envia ao STF manifestação sobre planos de saúde. Presidentes se reúnem para reunião de cúpula do Mercosul. Congresso Nacional aprova projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quinta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Segundo um estudo feito pelo Instituto Datafolha, indicou que 24% dos brasileiros não vão ao oftalmologista. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com 2.088 pessoas revelou que delas 24% não vão ao oftalmologista. Já 70% dos brasileiros afirmam que costumam ir ao oftalmologista e 6% afirmam não saber, não lembrar ou não ter frequência definida. Mesmo que o dado seja minoria, é preciso que desperte a preocupação de todos para os cuidados com os olhos. O oftalmologista Ângelo Porto fala quais os cuidados necessários com a visão no dia a dia. Os cuidados mais importantes são a higienização frequente ou diária dos olhos, que você pode usar produtos à base de shampoos neutros, né, ou shampoos ou produtos mais específicos que são vendidos nas farmácias para fazer essa higienização, né? E a proteção solar, que é o uso de óculos com filtros solares para fazer a proteção contra os raios ultravioleta do sol. O oftalmologista alertou sobre os malefícios da exposição excessiva às telas. O fato da exposição contínua, né, e demorada das telas tem dois prejuízos principais para a visão: o ressecamento dos olhos, né, a falta de lubrificação e a emissão de alguns tipos de comprimentos de onda, principalmente a luz azul, que pode afetar não só a visão, mas também o ciclo do sono e os ciclos metabólicos do corpo. Ângelo Porto detalhou ainda qual a frequência ideal para as pessoas irem ao oftalmologista. O ideal é que seja uma vez por ano, para que você faça não só o exame de vista, mas também o exame clínico oftalmológico, onde é verificada a pressão intraocular, o exame de fundo de olho, que também é muito importante, e através desses exames detectar não só os problemas de visão propriamente, mas também alguns problemas orgânicos que podem ser achados nessas avaliações, como diabetes, pressão arterial e outros. Segundo Cristiane Ramalho, ir ao oftalmologista é uma maneira de evitar problemas futuros. O oftalmologista, a visita, a consulta é muito importante, porque a gente tem que cuidar, principalmente quando é mais jovem, entendeu? Porque as consequências vêm com o tempo, com a idade. E para mim é muito importante. E todos os anos eu venho, ou até menos, tem vezes que eu venho 6 meses para ver o grau da visão e evitar problemas no futuro. O Ministério da Saúde incorporou na lista do Sistema Único de Saúde medicamento utilizado para o tratamento de pacientes com osteoporose. O Ministério da Saúde decidiu incorporar na lista de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde o ácido zoledrônico. O medicamento é usado para o tratamento de pacientes com osteoporose que apresentam intolerância ou dificuldades de deglutição dos bisfosfonatos orais. A portaria foi publicada no dia 21 no Diário Oficial da União. A incorporação do medicamento atende a uma recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde.
De acordo com a portaria, o medicamento deverá ser oferecido à população no SUS num prazo máximo de 180 dias. A osteoporose atinge o metabolismo dos ossos, diminuindo a massa óssea e comprometendo a estrutura dos tecidos responsáveis pela formação dos ossos. A doença é a principal causa de fratura em pessoas acima de 50 anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as indústrias empregavam 7,7 milhões de pessoas em 2020. Em 2020, a indústria brasileira compreendia 303.600 empresas com uma ou mais pessoas ocupadas. Essas empresas geraram 4 trilhões de reais de receitas líquidas de vendas e pagaram um total de 308 bilhões e 400 milhões em salários e outras remunerações. Esse resultado envolveu 7 milhões e 700 mil pessoas empregadas no setor industrial. Os dados constam na pesquisa industrial anual Empresa 2020, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o levantamento, as indústrias de transformação concentraram 92,9% do faturamento das empresas industriais no ano de 2020. O segmento de fabricação de produtos alimentícios ocupou a primeira posição no ranking de receita líquida de vendas, com 24,1% do faturamento da indústria brasileira. De 2011 a 2020, esse setor foi o que mais ganhou participação de mercado, com um incremento de 5,9 pontos percentuais, dos quais 3,6 foram relativos especificamente ao período entre 2019 e 2020. Outro destaque foi o setor de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, que em 2011 ocupava a segunda posição no ranking de receita líquida de vendas na indústria e caiu para a quarta posição em 2020, perdendo 4,9 pontos percentuais de participação em 10 anos. E a seguir, a pauta é política e o envio de manifestação sobre planos de saúde da ANS ao STF. Fachin dá 5 dias para Bolsonaro explicar fala a diplomatas. Pacheco destaca produtividade no Senado no primeiro semestre. Assuntos para a pauta é política. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, deu 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar em ações de partidos na corte que pedem a retirada das redes sociais do vídeo com a apresentação feita a representantes diplomáticos. Na segunda-feira, 18 de julho, o chefe do executivo convocou uma reunião com embaixadores e voltou a colocar a segurança do sistema de votação em dúvida, além de criticar ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a grande produtividade da Casa no primeiro semestre de 2022. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa, a Casa realizou no primeiro semestre 82 sessões com análise de 247 matérias. No período, os senadores aprovaram 62 indicações de autoridades, 93 projetos do Senado, 77 da Câmara e 34 do Executivo. E o Congresso promulgou 11 emendas constitucionais. Entre as produções destacadas por Pacheco estão matérias ligadas à saúde, segurança pública, educação e mulheres, além de proposições voltadas à geração de emprego e renda. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação sobre o rol taxativo de procedimentos de planos de saúde. Confira. A Agência Nacional de Saúde Suplementar enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação sobre o rol taxativo de procedimentos de planos de saúde. Em junho, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista da ANS. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos definidos pela agência é taxativo, ou seja, os usuários não têm direito a exames e tratamentos que estão fora da lista.
Após a decisão, diversos partidos políticos e entidades recorreram ao Supremo para derrubar a decisão. Para os recorrentes, o entendimento do STJ prejudica os pacientes, que podem ter tratamentos suspensos. Em sua manifestação enviada ontem ao Supremo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar afirmou que o eventual sucesso das ações terá efeito na mudança dos riscos dos contratos em vigor e nos preços dos novos. Nos dias 26 e 27 de setembro, o STF fará uma audiência pública para debater a questão. Não há prazo para decisão. A lista de procedimentos e tratamentos obrigatórios da ANS foi criada em 1998 para estabelecer um mínimo de cobertura que não poderia ser negada pelos planos de saúde. O rol vem sendo atualizado desde então para incorporar novas tecnologias e avanços. Desde então, é comum que os usuários de planos de saúde busquem na Justiça o direito de as operadoras pagarem por procedimentos ou tratamentos que ainda não estejam previstos no rol da ANS. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que estende a participação no Pronatec para instituições de assistência rural. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que inclui instituições que prestam serviço de assistência técnica e extensão rural no grupo de entidades que executam o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A sanção foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. O Pronatec oferece bolsas de estudo e cursos de forma gratuita para jovens e adultos de baixa renda. O programa foi criado em 2011 na tentativa de melhorar a qualificação profissional dos jovens, expandir e interiorizar a oferta de cursos técnicos. Atualmente, entidades privadas já podem participar da execução do programa. O projeto amplia a possibilidade para instituições públicas prestadoras oficiais dos serviços de assistência técnica e extensão rural, ou seja, que ministram cursos sobre processos agropecuários. O governo precisa habilitar essas entidades que devem prestar contas da aplicação dos recursos. Presidentes se reúnem hoje na reunião de cúpula do Mercosul, no Paraguai. Ocorre hoje a 60ª reunião ordinária da cúpula de chefes do Estado do Mercosul, o bloco econômico composto por Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Esta é a primeira reunião presencial dos líderes do bloco desde o início da pandemia. Após cancelar a ida a Assunção, capital do Paraguai, o presidente Jair Bolsonaro deve participar da cúpula do Mercosul via videoconferência. A suspensão da ida se deve aos compromissos oficiais do presidente no Brasil. Nesta edição do encontro, o Paraguai deixa a presidência temporária do bloco e passa a função para o Uruguai. Cada presidência dura 6 meses. Na última quarta-feira, ocorreu a reunião ordinária do Conselho do Mercosul com a participação de ministros de Estado. Antes da troca de presidência, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai anunciou a assinatura de um acordo de livre comércio do Mercosul com a Singapura. O bloco também entrou em consenso para reduzir em 10% da tarifa externa comum chamada TEC do Mercosul. A medida já vinha sendo adotada pelo Brasil de forma unilateral. Segundo o governo brasileiro, ainda está prevista durante o encontro desta quinta-feira a assinatura de acordo para combater o feminicídio e a continuidade de tratativas para ampliar os acordos com a Índia e Israel. Também está previsto para hoje o encontro de trabalho dos chefes de estados do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul. O principal assunto a ser debatido é o combate ao crime organizado entre as fronteiras da região. Somente este ano, o Brasil exportou mais de 10 bilhões de reais para o Mercosul e importou aproximadamente 9 bilhões de reais dos países membros. Segundo o governo federal, mais de 90% das vendas brasileiras para o Mercosul são de produtos da indústria de transformação, incluindo exportações dos setores automotivo e de máquinas e equipamentos.
O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 com a previsão de um salário mínimo de R$ 1.294 no próximo ano. Os brasileiros que ganharem um salário e meio vão ter que pagar o imposto de renda pessoa física. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 e neste documento está previsto o reajuste do salário mínimo para R$ 1.294, um aumento de R$ 82 em relação ao valor atual. O economista Ricardo Coimbra dá detalhes de como ocorre essa definição. Essa lei ela tem que ser aprovada nas suas câmaras legislativas até o meio do ano anterior à execução daquele orçamento, né? Então, é uma previsão daquilo que se vai se gastar em todas as áreas, educação, saúde, saneamento, segurança. Então, você já tem que dar, né, um direcionamento de quanto é que você vai gastar em cada uma dessas áreas. E isso precisa ser aprovado e sancionado, não é? No ano anterior. O economista falou quais os impactos econômicos desse aumento salarial. Toda vida que você tem, né, uma reposição das perdas salariais provocadas pela inflação, que vai ter em janeiro em função do novo salário mínimo, você gera a possibilidade de mais movimentação de recursos na atividade econômica. Um detalhe não muito animador é que com essa correção do salário, os brasileiros que ganharem um salário mínimo e meio, R$ 1.941, vão ter que pagar o imposto de renda pessoa física a partir do ano que vem, se a tabela não for corrigida. Joselito Santos, que é contador e consultor tributário, define o motivo desse provável pagamento de imposto. Em razão da tabela progressiva do imposto, ou seja, aquela tabela que você calcula o imposto, não ser corrigida desde 2015, o que é que acontece? O salário do trabalhador que tem essa correção anualmente pela inflação, acaba se aproximando da tabela e a partir do ano que vem vai ultrapassar R$ 1.900, que é a faixa de isenção da tabela do imposto de renda, e ele vai ser tributado. Santos detalhou a que é destinado o imposto de renda pago pelo contribuinte. O valor arrecadado do imposto de renda era para ser voltado, ou seja, retornado com serviço público. O grande problema é que quando se tem aumento de carga tributária ou tributação é que aqui no Brasil essa destinação não é muito sensível para o contribuinte. Ou seja, nós não verificamos esse retorno, tamanha a nossa carga tributária, na nossa vida em serviços públicos. No próximo bloco, noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quinta-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Os Estados Unidos entregaram quase 14 milhões de dólares em peças de artes na Itália. A entrega formal aconteceu nesta quarta-feira. As obras e artefatos históricos circulavam no mercado negro. As peças foram apreendidas por galerias de arte e colecionadores privados durante um período de 5 anos. O novo presidente do Sri Lanka já tomou posse. Ranil Wickremesinghe, um veterano da política no Sri Lanka, já ocupou o cargo de primeiro-ministro 6 vezes e tem agora pela frente a tarefa de formar um governo de unidade local. Após vários dias de intenso combate às chamas, os bombeiros começaram a controlar os grandes incêndios que assolaram parte da Europa, especialmente a França e a Espanha. E a situação no continente é mais tranquila nesta quinta-feira. Contudo, os incêndios florestais, particularmente no oeste do continente, atingido por fortes ondas de calor, já destruíram uma área maior nesses 7 primeiros meses do que durante todo o ano de 2021, segundo o Serviço Europeu de Monitoramento Especializado. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quinta-feira.
O ronco de motocicletas envenenadas deve ser o som mais ouvido em Brasília no maior festival de motociclismo da América Latina e o terceiro maior do mundo, o Capital Moto Week. A 17ª edição do festival, que começa nesta quinta-feira e vai até o dia 30, deve reunir mais de 800 mil pessoas de vários países, além de cerca de 300 mil motos, no Parque de Exposições da Granja do Torto. Na primeira edição do evento, após a pandemia de Covid-19, a programação inclui mais de 70 shows, boa parte de bandas de rock novas e já consagradas. Os brasileiros ganharam mais um canal direto para denunciar empresas de telemarketing que insistem na prática abusiva no contato com o consumidor. Com a determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública de combater o problema, foi disponibilizado um canal na internet onde a pessoa pode fazer a denúncia. A natação brasileira tem a partir de hoje a sua patrona, Maria Lenk, a primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde mundial. A homenagem à única brasileira a integrar o Hall da Fama da natação na Flórida foi feita por meio do ato do Poder Legislativo, que aprovou a Lei 14.418, sancionada e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. As primeiras braçadas de Maria Lenk foram dadas com a ajuda do pai, o alemão Louis Paul Lenk, aos 10 anos de idade no rio Tietê, para fortalecer os pulmões após ela ter sobrevivido a uma pulmonia dupla. Fica por aqui o jornal desta quinta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.